Nesse vídeo, eu vou te falar sobre uma forma de estudo chamada flashcards. Flashcards pode ser uma forma de estudo muito eficiente se você usar no contexto correto e da maneira correta. Então, se ligue no vídeo e acompanhe para saber mais. Eu sou Flávio e esse é o vídeo número 4 da série Como Estudar de Forma Eficiente. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, que eles falam um pouco sobre qual a diferença de estudo passivo e ativo, como fazer um resumo e como estudar lendo, grifando e assistindo às aulas. Vamos para o vídeo. Esse vídeo é estruturado em 4 partes. A primeira parte eu explico o que é um flashcard. Na segunda parte, quando você deve usar e quando você não deve usar essa técnica de estudo. Na terceira, eu vou falar um pouco de como estudar isso na prática para usar como uma ferramenta muito legal de revisão de conceitos. E, por último, acompanhe aí no vídeo que eu vou contar uma coisa super bacana de como usar flashcards. Assista até o fim para você saber um pouco mais. Então, vamos começar. O que é um flashcard? Flashcard é uma maneira alternativa de resumir um texto ou um conceito aos seus pontos-chave em forma de perguntas e respostas. Então, é uma forma específica de resumo em que você cria perguntas a respeito de um conceito específico a partir de um livro e responde essas perguntas. Normalmente ele é feito em uma folha de papel quadrada, por exemplo, que na parte da frente você vai ter a pergunta e na parte de trás você vai ter a resposta, para que você possa depois cobrar de si mesmo qual é a resposta para aquela pergunta. Então, isso é o conceito de flashcard. Quando você deve usar flashcard? O flashcard ele deve ser usado para 3 possibilidades de estudo. A primeira delas é para quando você tem a possibilidade de fazer perguntas e respostas. Então, quando você consegue reduzir o seu conceito a uma pergunta clara que tem uma resposta também específica, aí você pode usar flashcards. Então, não é muito bom usar para conceitos amplos, mas para conceitos específicos. Por exemplo, qual é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Explica qual é a lei da inércia. Qual é a segunda lei de Newton? Ou qual foi o principal estopim da Primeira Guerra Mundial? Você coloca lá. Então, esses são os conceitos que você vai colocar que são diretos, então que eles têm uma pergunta clara e uma resposta clara. Em segundo lugar, você pode colocar conceitos matemáticos e físicos. Então, nesse caso específico, você pode usar definições, fórmulas, coisas desse tipo que você precisa lembrar. Então, você precisa lembrar, por exemplo, a fórmula do magnetismo. Então, você coloca o conceito básico, por exemplo assim, qual é a principal fórmula do magnetismo? Você vai lá e coloca a principal fórmula do outro lado para que você possa relembrar depois. E, em terceiro lugar, eu gostava muito de fazer flashcards com pegadinhas. Então, fiz uma questão do vestibular, por exemplo, e errei a questão. Até quando eu vou ver, eu errei porque, na verdade, era uma pegadinha. Os criadores da prova fizeram de uma maneira a questão que me confundiu. Eu anoto esse conceito de pegadinha. Normalmente as pegadinhas são uma exceção. Então, é quando tudo segue uma regra, menos aquele ponto. Então, eu anotava essa exceção para depois lembrar. Eu acho que essa é uma maneira super boa de você estudar a partir dos seus erros. E quando você não deve usar flashcards? Eu não gosto de usar flashcards em 2 situações. A primeira é para conceitos muito amplos. Então, conceitos como entender a linha histórica de um historiador específico, entender todo o encaminhamento, por exemplo assim, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Isso não é legal colocar no flashcard porque vai ser uma resposta muito grande que não é específica. É uma resposta que tem várias possibilidades diferentes. E outro ponto outra maneira e situação que eu não gosto de usar flashcards é para conceitos práticos de exatas, como matemática, física. Então assim, a resolução de um exercício, esse tipo de coisa eu não gostava de colocar em flashcards porque eu acho que não é uma maneira muito eficiente. Então você tem uma questão, por exemplo, que envolve cálculo e tudo mais, o flashcard não vai ser a melhor maneira de estudar. E como usar isso na prática para você criar tanto um estudo ativo quanto revisão? Eu gostava de fazer em 3 passos. O primeiro passo é você cria esses flashcards, logicamente, no seu passo de lembrança ativa. Então, lembre-se do vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior da série, que é sobre fazer resumos, ele está aqui na descrição, que fala sobre como estudar com a lembrança ativa. Usando esse conceito de lembrança ativa, você tem que no fim dele fazer perguntas e respostas baseadas no seu resumo. Então, eu gostava de usar o flashcard primeiramente como a finalização da minha sessão de estudo, para depois que eu já estudei, já entendi, fazer uma última revisão ativa de todos os conceitos. Posteriormente, o que eu fazia? Eu guardava esses flashcards separando por conteúdo e por disciplina. Então, os meus flashcards de física, os meus flashcards de biologia, meus flashcards de história, separava todos eles em matérias. E, por último, você pode fazer uma lembrança de 2 maneiras. Ou totalmente aleatória, em que você pega
nessas pilhas de flashcards. Todo fim de semana, por exemplo, uma vez por semana, você pega 10% deles, ou 20% dos seus flashcards e revisa. Ou você pode fazer uma coisa quase aleatória. Então você não pega os flashcards mais recentes, porque são coisas que você já tem mais na sua memória. Você pega só flashcards que você estudou há mais de um mês. Então esses são os únicos. Daí você pode classificá-los. Cada vez que você estudar o flashcard, você coloca ele para baixo. Então você vai fazendo uma pilha em que você vai sempre colocando para cima o que você estudou há mais tempo e para baixo o que você já for estudando. E, como um terceiro passo, você vai revisar todos os conceitos no seu resumo. Você tem o resumo que você fez, como no conceito do último vídeo. Você vai estudar por esse resumo, de maneira rápida, todos os conceitos que não ficaram muito claros ou que você não conseguiu responder a pergunta facilmente. Então estava escrito lá, qual é o estopim da Primeira Guerra Mundial? Daí você travou, não lembrou, teve que olhar a resposta. Você vai dar uma olhadinha rápida no seu resumo para relembrar essa disciplina. Então, esses são os 3 passos. Você vai dividir eles por disciplina e por conteúdo, vai fazer uma revisão periódica, que pode ser tanto aleatória quanto pode ser só conceitos de um mês para trás, e por último, você vai revisar os conceitos que você não se lembrar. E por último, eu falei que eu ia falar uma coisa muito interessante. E qual é a maneira mais legal de fazer flashcards? Digitalmente ou fisicamente? Eu particularmente gosto muito de fazer fisicamente. Então, ter aqueles quadradinhos que são tipo post-its, não precisam ser necessariamente post-its porque eles têm cola, eu preferia aqueles quadradinhos sem cola, sabe? E uma cor para cada matéria. Pode ser tudo branco também, não tem problema, mas eu gostava de separar por cores. E nesses post-its, basicamente eu tinha essa facilidade de ir jogando eles para cima ou para baixo à medida que eu ia estudando. Mas tem também o digital. O digital, ele tem uma inteligência de te relembrar e estudar coisas numa certa cadência. Então você pode usar também o digital. Tem um aplicativo muito bom que chama Ankidroid, Ankidroid, que está aqui na descrição o link para ele. É um aplicativo muito bacana que ele vai te dar tanto a possibilidade de criar flashcards por categoria, quanto de relembrá-los de tempos em tempos. Eu particularmente acho muito complicado. E além disso, estudar no seu celular não é uma coisa muito boa porque te leva a se distrair. Pelo menos no meu caso, eu gostava sempre de estudar com o mínimo de tecnologia possível. Então, eu prefiro fazer os flashcards fisicamente. Bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe o canal. Bem, se você gostou desse vídeo, dá o joinha aqui que ajuda bastante a crescer o canal. Se você não é um inscrito, inscreva-se no canal que vai ter vários vídeos ainda dessa série de como estudar de maneira eficiente. E eu gostaria que você aplicasse todos esses conceitos, tentasse aplicar na sua vida a partir de hoje e comentasse aqui se isso foi útil ou não. E comente também se você usava essa técnica de flashcard, que é uma técnica que não é muito conhecida por todos os estudantes e também não é muito conhecida exatamente como fazer essa técnica e aplicar nos estudos. Bem, por hoje é só e te espero no próximo vídeo.